Nesta sexta-feira, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a decisão da Câmara dos Deputados em taxar as importações até $50. E é por isso que a gente já começa o Jornal Jovem Pan dessa sexta-feira, direto em Brasília, conversando com o Bruno Pinheiro. Bruno, primeiro, o que disse Geraldo Alckmin, que acumula as funções de vice-presidente e ministro do Desenvolvimento? E a segunda principal pergunta de todo mundo que compra as suas blusinhas naqueles sites chineses: o governo vai se opor a essas taxações? Eu também estou sempre de olho, afinal a gente sempre compra lá e agora vai ficar um pouco mais caro, viu? Ótima noite a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. O vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin afirmou que foi um feito muito importante estabelecer essa meta em 20% sobre a taxa de importação até $50. Na verdade, isso foi um jabuti, como a gente chama aqui na capital federal, jabuti que não sobe em árvore. Se ele está lá, ele foi colocado, ou foi enchente ou foi mão de gente. E desta vez foi mão de gente, já que foi no Congresso Nacional essa articulação lá na Câmara dos Deputados. Geraldo Alckmin afirmou hoje um pouco mais cedo, deu uma entrevista, reforçando que é um feito muito importante ao colocar essa alíquota de 20% nas compras de $50 e ainda avaliou que, de fato, não será feito nenhum tipo de ação contra por parte do Palácio do Planalto. Geraldo Alckmin acredita que não haverá este veto do presidente Lula e que, sim, será sancionado, o que significa que vai ficar mais caro essa compra, sim, esse aumento, ele vai chegar. Isso repercutiu muito nas redes sociais. Antes de ser colocado em votação, Lula achava que essa medida era impopular, inclusive, mas ainda assim isso acabou andando no Congresso Nacional. Arthur Lira articulou, colocou em votação. Hoje, durante o dia, conversei com um importante nome, uma fonte lá do Palácio do Planalto, que me respondeu o seguinte: esse tipo de votação, assim como outros que não têm a digital direta do presidente Lula, tem uma articulação do Congresso, não vai ter como. Isso vai ficar na conta do governo, ou seja, agora o governo tenta fazer uma reviravolta, uma articulação para limpar essa imagem e afastar de que é responsabilidade do governo esse aumento de 20% numa taxa de importação. Há um entendimento que não foi uma força do presidente Lula e que sim, que foi uma força da Câmara dos Deputados. Como foi aprovado, isso já foi encaminhado para o Senado Federal. A expectativa é que seja colocado em votação na semana que vem. Eu também conversei com o senador hoje durante o dia e ele me respondeu que, se for da vontade de alguns nomes da oposição, isso não vai ser aprovado, que eles são contra qualquer tipo de aumento ou de uma taxação, assim como esse da compra internacional, dessa importação. Bom, vamos ver qual será o entendimento do Senado Federal. Se haver qualquer tipo de alteração, vai retornar para a Câmara dos Deputados. A gente vai aguardar. Ano eleitoral acaba diminuindo esse ritmo, se isso vai continuar na mesma velocidade ou vai ficar engavetado, como a gente chama, tentando ganhar força, uma nova musculatura no Congresso Nacional. Enquanto isso, já tem gente esperando e segurando as compras, colocando ali na espécie de um carrinho, até ver se vai ter a taxação ou não, viu? Marcelo Favalli. Bruno Pinheiro, daqui a pouco eu volto a conversar com o Bruno Pinheiro, que está na capital federal, mas ele falava da esfera do poder, o quanto essas medidas podem impactar em capital político do governo em ano eleitoral. Por mais que a gente esteja falando da esfera federal e as eleições são municipais, existe ali uma intersecção entre os poderes, principalmente entre os partidos. Agora, no chão da realidade, não posso deixar de citar que a próxima grande data do comércio está chegando, dia 12 de junho, dia dos namorados. Muita gente que queria fazer uma surpresa para o seu amado ou a sua amada, talvez não seja uma opção comprar desses sites internacionais. E, emendando, eu quero falar com dois que são eternos apaixonados, Dora Kramer e Cristiano Vilela, para a gente repercutir, tanto do lado comercial quanto do lado
político esses efeitos. Começo com você, Dora Kramer, que hoje faz o papel de pitonisa da política federal. É o seguinte, não interessa em que território nós estejamos olhando. Eu que analiso ou enxergo as eleições internacionalmente há mais de 20 anos, sei que qualquer eleitor vota com o bolso. Mexeu no bolso, mexe no coração do eleitor. O quanto que a taxa da blusinha pode contaminar a esperança de partidões em eleger prefeitos, principalmente em grandes capitais. Dora Kramer. Boa noite, Favale, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, essa é uma questão que cria uma sinuca, assim, para o presidente, né? Porque o vice-presidente, na verdade, ele acha que o presidente não vai vetar, porque ele disse, não conversei, o presidente não falou comigo se vai vetar ou não vai vetar. Ele vai pela lógica, né? Porque como foi objeto de um acordo, o mais provável é que o presidente não vete. Porque se ele vetar, ele vai ter o Congresso contra ele, ou pelo menos parte do Congresso, porque foi uma decisão tomada pelo Legislativo. Agora, ele não vetando, também ele desagrada aí o consumidor, o eleitorado. Eu não sei dizer, Favale, em que medida só esse fator pode impactar na eleição municipal. Acho que não. Acho que se prejuízo houver, vai ser para o presidente Lula. Não sei se é muito grande, mas o que me chama a atenção na cena agora é essa sinuca, porque o presidente tinha dito a tendência é não vetar. Aí vem o líder do governo na Câmara, no dia seguinte diz, ele vai vetar, se for aprovado. Foi aprovado por acordo, e agora como é que fica, né? Tem muita gente nas redes sociais, apoiadores do presidente e tal, cobrando. Como é que fica? E a palavra? Mas eu acho que o principal vai ser seguir o rumo do Congresso, porque a vida ali não está fácil, né, gente? Agora, Cristiano Vilela, pegando aí no que a Dora estava contando para a gente, queria também saber a tua leitura, indo um pouquinho além, a sua especialidade, o direito, existe alguma manobra jurídica para tentar impedir isso? Porque, claro, a gente está falando do consumidor final, aquele que compra uma ou outra peça de roupa, vê uma vantagem em sites estrangeiros, majoritariamente esses chineses, mas também tem, na outra ponta, grandes atacadistas que talvez repassem aqui para o comércio nacional elementos que ele traz do exterior e que agora vão ficar mais caros. Bom, primeiro, uma leitura política e depois, juridicamente falando, tem alguma manobra? Olha, Favale, uma boa noite para você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Do ponto de vista jurídico, eu vou inverter a sua pergunta, do ponto de vista jurídico, a grande manobra que eu vejo que precisa ser resolvida é sobre a questão da validade da MP, do prazo que teria para a aprovação dessa regra, que seria até hoje. Eu não sei qual vai ser a mágica que vai ser feito ou se nós teremos realmente um período de mudança de regra, onde você terá ali uma curva. Se você compra até tal dia, paga tal imposto, depois de tal dia vai pagar outro imposto. Eu não sei qual vai ser a mágica que vai ser feita, mas esse é o nó jurídico que tem que ser desatado. Do ponto de vista político, esse é um dos episódios que eu vejo mais malucos que eu pude acompanhar dessas articulações políticas nesse governo, com certeza, e dos últimos anos. Porque, veja bem, ninguém pode dizer ao certo qual é a posição do governo, nem dizer ao certo qual é a posição da oposição. Você vê na reportagem do Bruno Pinheiro uma série de deputados oposicionistas ali batendo o pé contra a taxação, mas eu pensei, ora, mas essa era a posição do presidente. Então você vê que ficou com tantas idas e vindas essa questão que oposição e situação acabaram se fundindo e se misturando nessa história e no final das contas a gente nem sabe quem é que vai perder e quem vai ganhar nesse jogo. Olha, isso é tão comum da nossa política, do nosso território, que tem até uma música que usa isso de refrão, né? É um pouquinho de Brasil, iaiá. Vilela, Dora, daqui a pouco eu chamo vocês de volta.